Olá, alunos, boa tarde. Então, vim aqui agora com a devolutiva da atividade que nós fizemos semana passada, tá? Coloquei aí acima para vocês o gabarito, o link com o formulário novamente, tá? Para que vocês possam acompanhar a correção e o gráfico que está mostrando aí a porcentagem de erros e acertos de vocês em relação a essas questões. Então, gente, para responder a essa atividade, vocês precisam ter o conhecimento do que é um verbo e a estrutura do verbo, tá? Então, a primeira, segunda, terceira, quarta e sexta questão eram questões voltadas para o que é um verbo, tá? Então, o verbo é a classe de palavra que exprime ação, estado ou fenômenos da natureza, certo? Um verbo de ação é o verbo que nós chamamos de verbo nocional, tá? É o verbo que vai dar movimento à minha oração, à minha sentença. O verbo de estado é o verbo chamado também de estativos, tá? E eles traduzem a posse de uma situação do sujeito. Então, o sujeito, ele está naquele momento, mas ele não é. Então, se eu digo que eu estou doente, né? Eu não sou uma pessoa doente, mas naquele momento eu estou doente. Então, isso é um verbo estativo. E o verbo que exprime o fenômeno da natureza, né? Como o próprio nome diz, são verbos que falam sobre os fenômenos da natureza: chover, relampear, trovejar. Na primeira questão, nós temos um poema e esse poema tem os seus verbos sublinhados. E ele está perguntando o que esses verbos sublinhados eles indicam, né? Estado, ação ou fenômeno da natureza. Esses verbos eles indicam ação, tá? Porque todos esses verbos sublinhados são verbos de movimento, né? Então, coçar, sair, fazer, mexer, balançar, falar, calar, pular, são todos verbos de movimento. Na segunda questão, ele separou aqui um verso, né? A poesia é uma pulga. E ele pergunta o que é que indica esse verbo aqui desse verso, né? Se é estado, ação ou fenômeno da natureza. Aqui nós temos o estado, porque estamos falando do verbo ser, né? Que está conjugado na terceira pessoa, do singular. Na terceira questão, está pedindo para analisar as sentenças e assinalar aquela que o verbo indica um estado. O verbo indica um estado na letra B. Os amigos estavam preocupados, né? É um estado que os amigos se encontram naquele momento, preocupados. Não significa que eles são preocupados a todo momento, tá? Mas naquele momento, por algum motivo, eles estavam preocupados. Na quarta questão, ele já pede para indicar a sentença em que o verbo indica uma ação, tá? O verbo indica uma ação também na letra B. Esses alunos ganharam o campeonato de estudantes, tá? Então, ganhar é um verbo de ação, né? Você faz uma ação. Na sexta questão, ele pede para indicar a sentença onde o verbo indica o fenômeno da natureza, que está na letra D. Naquela noite escura, trovejou muito. Na quinta questão, ele pede para marcar as alternativas em que os verbos estão na primeira conjugação. E para isso, vocês precisam conhecer a estrutura do verbo, né? Então, a estrutura do verbo é radical, vogal temática e desinência, tá? O radical é a base do verbo, tá? É a parte do verbo que não vai mudar na conjugação. Isso a gente falando dos verbos regulares, tá? Porque nos verbos irregulares eles não têm radical. A vogal temática, que é o que nós precisamos saber para poder responder essa questão, ela vai se unir ao radical para receber as desinências,
tá? Então, dependendo da vogal temática, eu vou saber se o meu verbo é de primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação, tá? Então, todos os verbos terminados em AR são verbos de primeira conjugação. Todos os verbos terminados em ER ou OR são verbos de segunda conjugação. E todos os verbos terminados em IR são verbos de terceira conjugação. Então, na quinta questão, ele está nos dando 4 sentenças, né, com verbos. Então, nós temos aqui verbos terminados em ER, AR, IR e outra sentença com a mistura, né, de AR, AR e IR. E a alternativa correta é a letra B, né, onde eu tenho andar, caminhar, imaginar, passear e cantar. Todos os verbos terminados em AR.